Fala galera, tô aqui para o Super Bowl 56 no retrovisor, que é onde eu deixo minhas observações sobre o que rolou no jogo. E como eu falei lá no podcast, essa era uma partida que tinha um monte de histórias em volta, né? O redor dela estava abarrotado de narrativas. E uma que me interessava muito e que, que sempre me chamou a atenção foi a trajetória dos quarterbacks, né? A comparação de trajetória dos quarterbacks, bem distintas. Matt Stafford, mais de uma década na liga, num time ruim de Detroit, sai de lá para os Rams no seu primeiro ano, chega no Super Bowl. E o Joe Burrow, por sua vez, é draftado por um time que estava numa fase muito ruim também, né? Que tem um histórico de ser complicado, e já no seu segundo ano leva esse time para o Super Bowl. Dentro da própria partida tiveram várias reviravoltas com esses quarterbacks, né? Hora um machucando, hora outro, um melhor na partida, o outro não conseguindo fazer fluir o ataque, e acabou que no fim o Stafford superou todas as dificuldades que estava na partida, né? E encontrou um caminho e foi decisivo, enquanto que o Joe Burrow não conseguiu respostas para o pass rush dos Rams. E então o desenrolar dos dois quarterbacks que são as duas grandes estrelas, para mim é a grande história aí da partida. Bom, vamos falar do jogo. Um jogo que em muitos momentos foi travado, né? Que nenhum dos dois times conseguiu correr efetivamente com a bola e era importante para ambos, né? E esse é um dos motivos de ter ficado travado, mas tiveram outros. Até o mérito das duas defesas, né? Que conseguiram, de formas diferentes, levar vantagem nas situações, né? Somando-se a isso, a lesão do Odell Beckham Jr., que tirou o foco, né, do ataque, deixou tudo mais complicado. Os dois times não conseguiram atacar o que era necessário durante a partida, que era o meio do campo, também por motivos diferentes. E, enfim, o pass rush dos Rams, né, que com 7 sacks quebrou o ritmo de ataque do Joe Burrow e dos Bengals, que mesmo ganhando a batalha dos turnovers, né, tiveram 2 interceptações do Stafford, perderam o jogo. Eu falei muito lá na transmissão do Twitch sobre eficiência na Red Zone. Isso fez uma leve diferença na partida, afinal de contas foi um field goal chutado pelos Rams e 2 pelos Bengals. Mas enfim, os Bengals acabaram perdendo algumas oportunidades a mais. E, enfim, eu achei interessante do Rams ganhar o fato da conversa final não ter sido a não marcação de falta no Jalen Ramsey naquele lance. Eu falei isso na transmissão também, falo sempre, eu sou um pouco mais da linha deixa jogar. E acho que a arbitragem estava indo nessa linha até o final, até o último quarto. E aí desandou a jogar flag para todo lado e ajudou a construir um pouco esse resultado final. E o lance capital, né, para a conclusão da partida foi a terceira descida, né, no último drive dos Bengals, aquela terceira para 1 que não funcionou, uma corrida com o running back reserva, o Perrine. Eles já tinham tido uma segunda para 1, passe incompleto do Joe Burrow. Aí veio a decisiva. Por mais que todo mundo soubesse que eles iam para a quarta, essa não conversão mexeu com o psicológico, né? Eles não foram para uma corrida de novo, que seria uma jogada natural, e aí o Rams conseguiu se livrar da situação. Tivemos trick plays na partida, tivemos um monte de alternativas, né? Mas essa dinâmica de quem conseguiu na hora certa destravar o ataque, que foi os Rams usando o Cooper Kupp, acabou fazendo a diferença.
O matchup da partida, tinham vários matchups para a gente acompanhar. Um quase não aconteceu, que foi o Mike Hilton contra o Cooper Kupp. Eles não ficaram no mano a mano durante o jogo. O outro teve momentos, né? Que foi o Jalen Ramsey contra o Ja'Marr Chase. Acabou que o Ramsey, no primeiro tempo principalmente, ficou mais de um lado do campo, e aí quem caísse por ali ele pegava. E no segundo, por muitos snaps, ele ficou com o T. Higgins. Os Rams optaram por uma marcação dupla do Chase no outro lado. Então acabou que também não foi um matchup como a gente imaginava. Então aqui eu fiquei com o pass rusher dos Bengals, o Trey Hendrickson, uma das grandes contratações dessa off-season, contra o veteraníssimo left tackle dos Rams, o Andrew Whitworth. E logo no primeiro drive ofensivo dos Rams, o Hendrickson consegue um sec. Aí tu fala, caramba, vai ser uma reversão de expectativas aí, e o Bengals é que vai dominar a linha de scrimmage. Mas acabou que o Andrews assentou, né? E o Hendrickson não fez mais nada no jogo. Foi só aquele no primeiro drive mesmo. Então, um matchup decisivo desse jogo foi esse. Lesão, eu poderia falar do Odell, né? Mas eu tô deixando o Odell para daqui a pouquinho. Então eu vou ficar aqui com o Joe Burrow. E aquele momento que torce o pé dele, ele sente o joelho já no quarto final, e ficou uma grande dúvida, né? Ele tá com condição de jogar esses últimos minutos ou não? Né? O fato é que depois que isso aconteceu, o ataque não andou mais. Eles forçaram as corridas, o que era natural, né? Para deixar assentar ali a dor e tal. E não funcionou mais o ataque dos Bengals. Você vai me dizer, isso fez a diferença? Eu não sei dizer, mas aconteceu. Agora sim eu vou de Odell como um dos personagens da partida, né? Porque pintou no começo do jogo com touchdown, né? Ele fazendo bons passes, que seria o jogo da redenção dele, né? Por tudo que aconteceu no passado dos Giants e nesse ano com os Browns, que ele sai de lá como um vilão, e aí ele vai para os Rams, tem uma adaptação lenta, né, para dentro do esquema ofensivo, e o Super Bowl estava para ele. Aí, de repente, num lance meio até que você ficou na dúvida da gravidade da torção, ele machuca o joelho, sai da partida, né, o ataque do Rams sente muito a sua ausência, e aí lá da sideline a gente vê ele chorando no final do jogo com o título e tal. E hoje vem a notícia que muito provavelmente ele rompeu os ligamentos do joelho, né, colocando em dúvida sua participação no ano que vem. Então ele é um grande personagem aí desse jogo, por essa montanha russa de emoções aí nesse domingo. Vamos lá para os destaques do jogo. E pela terceira semana seguida, eu vou de Cooper Kupp. Não tinha como ser diferente, né? O cara ganhou o MVP e foi o fator de desequilíbrio no último quarto, né? Ele estava bem contido, não tendo grandes oportunidades, e de repente explode no quarto final, que os Bengals não tiveram qualquer resposta. Ele termina o jogo, então, com 8 passes completos em 10 targets, né? 10 tentativas, 92 jardas e 2 touchdowns. E o brilho de quem levou o MVP. Defensivamente, eu vou trazer o Aaron Donald, que poderia muito bem ter sido o MVP da partida, né? Por toda a história, por toda a sua presença em campo quando a defesa dos Rams está lá. Né? Esses 7 sacks que eles conseguiram no Joe Burrow, 2 foram para conta do Aaron Donald. Mas os outros todos provavelmente só acontecem porque ele está ali no meio, né? Chamando bloqueio duplo, triplo e jogando o Burrow às vezes para o lado em que está vindo o pass rusher mais livre. Então ele foi o cara, né, da partida, com toda a sua energia. Ele ainda teve um outro hit no Burrow, foi decisivo no finalzinho. Então, dali Aaron Donald, o monstro, né? O cara que marcou essa última década da NFL como um defensor.
Special Teams, nada demais, mas vou fazer aqui um agrado, né, ao Matt Gay, o kicker dos Rams, que foi sólido a temporada inteira, e quando precisaram dele, ele fez o seu field goal, acho que foi de 41 jardas e tal. Eles perderam um extra point durante a partida, mas não foi por causa dele, né? Ele não chegou nem a chutar a bola. O holder, o punter, né? o Johnny Hacker, perdeu o domínio da bola, a bola caiu e ele não teve nem a tentativa. Então fica aí para o Matt Gay por todo o conjunto da obra dele esse ano. E finalmente o calouro, Ernest Jones, o linebacker dos Rams, que era um jogador que aos pouquinhos foi ganhando espaço, e nesse Super Bowl ele foi um monstro. Ele estava por todo lado do campo, né? Ele terminou com 7 tackles, sendo um para né, perdendo jardas, mais um passe defendido, um sec, outros 2 hits. Foi o cara, né? Foi o cara, e tanto estava bem inspirado que os Rams não tiraram ele de campo. Ele teve um 93% dos snaps defensivos, ele estava lá. Para vocês terem uma ideia, durante a temporada a média dele foi de 43%. Né? O outro cara, o Troy Reader, que ocupava o espaço. Ele teve um sack só na temporada e 2 interceptações. Então foi no finalzinho que ele foi ganhando esse espaço e foi um tremendo contribuidor aí pro título de Los Angeles. Foi isso então, galera. Com isso eu finalizo essa temporada do Semana no Retrovisor. E a gente vai ter um monte de coisa aí na off-season. Vamos usar bastante o Twitch. Fique atento a isso, que a gente vai dar todos os recados no podcast, pelo site, pelo Twitter, Instagram e por todos os lados. Obrigado a todo mundo que esteve comigo, que assistiu aí durante o ano, e vamos nessa.